Conta um Conto apresenta, de Wesley Calafate. Segunda-feira. Camila chegava sempre no mesmo horário. Bom, não exatamente no mesmo horário. Sempre variava entre 10 a 20 minutos até chegar. Mas o dia era sempre o mesmo. Toda segunda-feira, depois da meia-noite, ela aparecia. Por um tempo ficava zanzando pela cozinha. Às vezes comia, às vezes bebia, e depois parecia tomar coragem para ir ao banheiro para se livrar do cheiro de gordura impregnado sobre sua pele, como um carimbo deixado pela lanchonete onde ela trabalhava. Quanto a mim, a essa hora já estava na cama. Não fazia muito da vida, mas tentava me manter ocupado todos os dias, com qualquer coisa que me viesse à cabeça. Qualquer coisa que me pudesse ajudar a travar a minha batalha noturna para dormir. Raras eram as vezes que vencia, e quando o conseguia era graças a Camila ou às altas doses de medicamento. A vitória não cabia a mim, mas a recompensa sempre era minha. Bem, desde a primeira vez ela nunca foi tímida. Saía do banho e partia para a cama como uma leoa avança num gnu distraído. E, bem, o gnu no caso era eu, pelo menos nas segundas. E ela me devorava com sofreguidão. Mas parecia gostar da coisa. Algo beirando o sadismo, como se transar comigo fosse uma penitência ou algo do tipo. Mas isso nunca foi um problema para nós. Havíamos estabelecido silenciosamente que o diálogo seria escasso e o sentimento nulo. Éramos apenas uma válvula de escape um para o outro. Apenas copos ocos tentando despertar algo palpável em uma vida que parecia neblina, sem sentir muito além de solidão, frio e um caminho à frente obstruído por algo quase intangível. E no fim, éramos dois perdidos no mundo que, por acidente, acabamos nos esbarrando em meio a essa névoa, sem nem ao menos notar de qual direção viemos ou que rua tomamos para chegar até aquela cama. Mas chegamos, e aquilo parecia ser o suficiente para durar até a próxima segunda. Era o único dia que nos víamos. E não me entenda errado, era uma boa relação, e era esse o problema. Gente como eu e Camila não simpatiza com coisas boas. A vida nos fudeu tanto e de uma forma tão suficiente e para sempre que a gente acaba desconfiando nessas ocasiões. A velha história de que quando a esmola é demais o santo desconfia, e no nosso caso, nossos santos desconfiavam de muito menos que 30 pratas. Entre nós existia a paixão carnal que se encontra em uma primeira experiência excitante. Era possível ouvir o silêncio reconfortante que existia quando estávamos juntos. O amor inocente de alguém que nunca havia parado para refletir e apenas sentia aquela coisa. Entre nós tudo era intenso, mas de tudo o que sentíamos, o medo era o que mais gritava. A gente tinha medo. Nada disso era verbalizado, é claro. Era algo tão nítido que não exigia voz. Mas o tempo foi passando, e as segundas foram se acoplando às nossas vidas como um ritual, um culto, como alguém de pouca fé que vai à igreja todos os domingos. Quase era uma obrigação para se retratar com o mundo algo que o valha. Mais segundas do que eu poderia me lembrar, mas segundas o suficiente para ir pouco a pouco trincando aquela barreira de medo que nos mantinha distante. Menos sexo, mais diálogo, menos beijos, mais lágrimas, menos distância, mais sentimento. Nada eufórico ou simples. Se eu quisesse conversa, precisava inventar qualquer coisa que eu achava interessante. Caso contrário, ela só se virava e travava sua própria batalha contra o sono. Bem,
Com o tempo fui descobrindo que a melhor forma de estabelecer algum tipo de informação era mencionando uma curiosidade qualquer sem muita relevância. Era uma garota curiosa. Lhe conte de cabo a rabo como Galileu calculou o inferno de Dante, como Alexandre conquistou Tiro, como existia água em luas, da evolução de Darwin até as explorações espaciais. Passei a dedicar parte dos meus dias apenas para estudar sobre algo que pudesse trazê-la para mais próximo de mim. Era praticamente um monólogo, e ela parecia fazer questão de parecer desinteressada, como se me escutar fosse um favor. Mas vez ou outra deslizava e fazia perguntas. Pedia para explicar de outra forma, às vezes mantinha o olhar fixo em mim e isso dizia, pelo menos me dizia, se devia ou não continuar. No rosto, uma expressão apática. O corpo sempre inquieto e, nas segundas difíceis, uma ríspida resposta para que eu calasse a boca. As segundas nunca pararam de vir. E enquanto o homem com ciência e de tempo existir, elas vão continuar. A grande questão é que aquilo já me sufocava. Parecia que uma via de mão única e que só eu tentava trafegar, e por mais que aquilo me machucasse de alguma forma, eu simplesmente não conseguia me desapegar da Camila. Camila. Era uma dependência que se aproximava do físico. O medo havia mudado. Não tinha mais medo de tê-la por perto. Eu tinha medo de que ela não estivesse. Já da parte dela eu não sabia ao certo como interpretar, mas gostava de acreditar que era o mesmo sentimento. Que vivemos segundas o suficiente para nos moldar um ao outro e entrar em equilíbrio. Outra segunda veio, e eu estava ansioso para despejar sobre ela curiosidades sobre o rock nacional. Era o que ela gostava de escutar. Rock. Rock nacional. A ansiedade aumentou quando o tempo mudou. Os 20 minutos se passaram. Depois 30. Com 40 fiquei apreensivo. Mas aos 50 minutos depois, ela não chegou. Não zanzou pela cozinha, não bebeu, não comeu. Partiu em disparada para o banheiro e não se demorou. Logo a leoa estava sobre mim. Em seus olhos eu sentia paixão. Em seus movimentos leveza. No seu gemido, o prazer, e durante o sexo senti o medo se desfazer por inteiro. Era óbvio que algo havia mudado, e o êxtase foi tão grande que eu esqueci praticamente tudo sobre o rock nacional, imagine! Terminamos e a coisa voltou ao normal. Ela se ajeitou na cama de costas para mim, como sempre. Eu deixei o silêncio se alastrar pelo quarto por alguns minutos, como sempre fazia, e então repentinamente soltei a primeira coisa que me veio à cabeça. Você já parou para pensar que talvez o Renato estava certo? Renato? Pelo amor de Deus, não começa. Ríspida como sempre. Aquela segunda estava toda diferente. Não deixei ela me impedir. Veja, Camila, o amanhã não existe. O que existe é o agora. Esse quarto, essa cama, eu, você, o agora. Não continua. E vai dormir, por favor. É preciso, Camila. É preciso amar as pessoas como se não... Você sabe, como se não houvesse amanhã. Qual é? Pelo menos olha para mim. Ela se virou com brusquidão. Um olhar agressivo. Lábios comprimidos e uma respiração profunda, como se fosse partir para uma briga a qualquer momento. Na hora isso foi irrelevante. Seus olhos estavam vidrados nos meus e o medo não mais existia. Era só isso que eu precisava. Eu te amo. E amanhã pode ser tarde demais para dizer isso. Eu te amo. Disse sem hesitar, sem pensar, sem me questionar. A expressão da garota mudou vagarosamente. Parecia quase decepcionada. Ela deixou o silêncio andar por mais alguns segundos. Segundos o suficiente para eu acreditar que havia cometido um erro.
um sorriso, um beijo suave. Eu também te amo, sussurrou ela. Passamos aquela noite com nossos corpos entrelaçados, como se não fosse possível saber onde ela começava e eu terminava. E naquela noite, a batalha contra o sono era para ser mais uma derrota, mas no fim fomos consumidos e o sono venceu. E pela primeira vez lamentei a vitória. Na manhã seguinte a sentia sair da cama, mas não fiz questão de me levantar. Ela se arrumou e saiu como sempre. Sem um aviso, sem um adeus, sem um único beijo. Foi embora, como sempre ia. E eu continuei na cama por um bom tempo, com a voz dela ecoando. Eu também te amo. A semana passou lenta, como se fosse movida por obrigação. Eu me muni de informações inúteis e esperei a segunda que finalmente resolveu aparecer. Esperei o horário que também apareceu. E esperei por ela. A única coisa que não apareceu. Outra segunda veio. E depois outra. E então mais uma. Elas continuam a vir. Mas Camila se foi. Em meio à mesma neblina que nos encontramos. Do mesmo jeito que nos encontramos. Sem mais nem menos. Sem motivo ou porquê. As segundas continuam a vir. Camila, eu nunca mais a encontrei. E é preciso, sei lá, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar... Ai, ai. Você sabe, né? Na verdade, não há. Fim do conto. Uau, Wesley! Puxa vida! Mas o que foi isso, meu amigo? Que coisa linda que você escreveu. Gente, eu tenho uma relação aqui com o Wesley, que é o seguinte. O Wesley, ele é um cara que escreve muito bem. E há um ano, aproximadamente, ele escreveu um conto muito bom também, mas não tão bom quanto esse. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é daqueles contos que você tem raiva de não ter sido você que tivesse escrito, né? Ele escreveu o Puta de Boteco. Foi um conto bem bacaninha, gostei, também numa vibe bem assim de relação entre duas pessoas, mas aqui ele conseguiu ser mais visceral. E você é um cara visceral mesmo. Teve um dia que ele me mandou mensagem brava: quer saber? Tira esse conto do ar. Eu falei, tá bom. Né? Só que era outra coisa, assim. E ele é o artista mesmo. E Wesley, eu admiro você muito como artista. Eu sei que você teve momentos difíceis na sua vida e que ainda está superando esses momentos e com consequências muito drásticas, né? Muito fatais ali. E eu espero que você tenha dias muito melhores do que já teve nesses poucos anos. O Wesley é jovem. Wesley Calafate, segue ele tem poucos seguidores. Ele é um cara que é um artista realmente. Eu quero que ele seja muito feliz. E olha, tem uma foto dele aqui que ele até tá parecendo o urubu da funerária do rock, com um moicano, com um brinquinho aqui, muito legal. Wesley, um abração para você, meu querido. Espero que você esteja bem. E quero ler outros contos. E tomara que você não mande eu tirar esse aqui, porque se você mandar, eu não vou tirar. Você pode me mandar pro tribunal, meu amigo, mas eu não vou tirar esse conto do ar, Wesley. Um abraço a você. Sua irmã também é uma pessoa muito gente boa, mandou mensagem para mim também. E espero que ao longo desses 24 anos venham mais 24 e mais 24 muito melhores do que esses primeiros. Antes disso, eu preciso dizer que essa relação, quem já não passou por isso, né? Uma amizade colorida que você vê no curso, às vezes você vê uma vez por semana
e aí vai ficando com a pessoa ali na hora de ir embora, né? Tá no curso, São Paulo é muito grande, tem muita solidão, a noite paulistana às vezes é fria, e às vezes ela te coloca numa condição, principalmente dos 20 e poucos anos, até os 30 e até depois, né? Você sai do curso, leva a pessoa até a catraca do metrô, até o ponto de ônibus, dá aqueles beijos, você sabe que só vai ver a pessoa novamente semana que vem, e fica aquela relação durante todo o ano, meio amizade colorida, meio... E aí, será que a gente vai se ver um dia, num fim de semana? Será que a gente vai estar junto, numa festinha com amigos, ou só aqui mesmo, esperando o ônibus chegar? Quem já não passou por isso? Mas essa da Camila doeu no peito, viu? Eu voltei aos meus tempos de garoto, quando eu era enganado pelas meninas, e às vezes enganava também. Embora eu considere que a música que mais descreve essa relação que eu me senti mais transportado foi Ainda é Cedo, e não o Pais e Filhos, né? Eu ainda fiquei mais... lembrando né? E eu disse, ainda é cedo, muito bom, né? O rock nacional, bacana. Gostei desse background que você colocou aí, da música. Pô, gostei de tudo, viu, bonitão? Ok? Até a próxima, meu querido amigo. E até a próxima, você que ouviu até agora. Tchau!